Boa tarde, galerinha de Barbacena e região. Está começando mais um programa do Rindo Feito Louco nas ondas da rádio. Boa e hoje tarde. A gente vai trazer um tema bem recente aí que tá na atualidade, né? Que o grupo, mostrar que o grupo está atualizado e alinhado com o público e com a audiência. Um tema que rolou na nossa Barbacena e na nossa região no sábado, né? Que foi as manifestações contra o governo, e também tem algumas manifestações favoráveis, que até subiu a hashtag no Twitter, eu apoio o Bolsonaro 2022, de uma pequena minoria de antas, tô brincando, levei pro lado pessoal. Boa tarde, então, só antes de começar o programa, a gente vai fingir que não foi combinado, mas com autorização do pessoal do grupo, eu vou ler uma pequena carta que eu fiz pro meu tio, para a audiência se inteirar. Desculpa, minha voz meio embargada. Eu perdi um tio no sábado, decorrência da Covid, e infelizmente é uma doença que já tem vacina, que já tem cura, que ele poderia estar vacinado já pela idade que ele tem, que é 56 anos. Ele poderia tá bem, tá ligado? Mas por um desgoverno de um país que a gente não tem mandado, que a conta de luz é um absurdo, que o gás é R$120, que a gente vê cada dia que sobe um texto da CPI, a gente vê que o Bolsonaro negou 100 milhões de doses, o Bolsonaro ignorou o Butantan, parecia até minha namorada me ignorando no direct. A gente via só desmandos e desgovernos, e é meio que um desabafo meu contra o governo, sim. Pode me odiar, pode falar que eu sou antibolsonarista, mas eu acho que não tem como ter alguém a favor do Bolsonaro nesse momento. Se tem alguém, não sentiu a dor que a minha família sentiu. Lembrando que esta é a opinião do Matheus Souza, não é a opinião do grupo, hein, pessoal? Beleza? Mas é a minha também. Continua, Matheus. Não é possível que tenha alguém, porque se tem alguém que apoia ele, provavelmente não sentiu a dor que a minha família sentiu, não viu a família despedaçada por um vírus que, em tese, já existe a vacina. Ô, Matheus, então... você é comunista, para com isso. Comunista pra caramba. Antes de ler sua carta, lança a hashtag de hoje, a campanha de hoje. A hashtag é cuide dos seus, tá ligado? Cuide dos seus, aproveite cada minuto. Eu ia ler, tá ligado, que eu escrevi ontem, mas eu vou meio que falar o que o meu outro tio falou no grupo nosso da família. Eu vou meio que parafrasear algumas frases dele, que ele falou que tio Paulo, você, como sempre, é o mais apressado da família, foi o mais apressado a ir embora, foi para São Paulo cuidar do seu futuro, trabalhou a vida inteira, conseguiu seu emprego na Petrobras, agora que estava aposentado estável, seu sonho era voltar para Minas Gerais, não voltou por teimosia, porque queria continuar trabalhando, queria continuar perto do seu filho que você tanto amava, queria continuar perto da sua família em São Paulo e não voltou. Você viveu uma vida muito sozinho, você saiu de Minas Gerais com um apelido de beleza e deixou alegria aqui pra gente. E, infelizmente você morreu sozinho, porque a gente não conseguiu se despedir de você, porque essa doença é maldita e ninguém pôde ir no velório, a gente não conseguiu sair da cidade. Você foi enterrado muito rápido, você morreu muito rápido, mas você, que gostava tanto da rapidez, acabou deixando uma saudade enorme aqui pra gente. Então eu só quero deixar guardado as suas últimas palavras que você falou comigo. Calma, meu sobrinho, a vida não é assim, você tá muito apressado. Eu queria pedir desculpas pelas brigas de política quando eu era mais novo, que eu tinha uma visão errada de mundo, tá ligado? Você sempre defendendo o seu Lula e eu sempre brigando contra o senhor, achando que você estava defendendo um ladrão, mas no final você estava certo, para variar como sempre. Eu era um moleque novo, não sabia de nada, e não escutava ninguém, e você, com a sua sabedoria, sabia muito mais que eu. Então, para terminar, eu só quero te pedir desculpa, falar que você vai deixar uma saudade enorme na gente, não só em mim, mas principalmente na minha avó, nos seus irmãos, e eu quero que onde você esteja, você escute isso e que você leve pro coração, e pelo amor de Deus, não seja mais apressado, porque para variar, você foi o primeiro a ir e não esperou ninguém, e espero que você encontre seus irmãos aí em cima. Vai com Deus. Bora pro programa, que senão eu vou chorar mais. E é com esse clima alto astral que começamos o programa de hoje, pessoal. Você tá doido? Matheus, você tinha falado que o tema do programa é manifestações, e eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês já foram em manifestação, gente? Já. Quando eu ia em igreja evangélica, eu via várias manifestações lá. Não era muito bom não, mas eu tinha que ir com a minha mãe, rapaz. Eu lembro que em 2012,
2013, né? Tinha que as manifestações da passagem, do aumento do preço da passagem. Cara, foi 2013. Eu saí nas ruas com cartaz escrito ônibus só falta agora open bar, que a passagem estava muito cara. E eu saí, eu tinha uma foto minha que eu mergulhava um tanto dessa foto. E eu com cartaz lá no meio da manifestação, e te confesso, cara, que na época eu não sabia por que eu tava manifestando, não, nem entendi. Eu só tava lá porque era o hype, era o momento, todo mundo tava indo, eu falei, vamos surfar na onda. Se a gente soubesse a monstro que a gente tava criando, que era o MBL, a gente nunca teria ido pra rua pra manifestar. Ô Marcinho, você tem uma história engraçada de manifestação da época que você tava no exército, não tem? Ou eu tô me equivocando aqui? Tem sim, mas eu nunca fui do exército não, né? Fui da Força Aérea, cara. Isso é um erro que as pessoas cometem, mas tá perdoado. É tudo campinador de grama. Brincadeira, um abraço aí pra Força Aérea Exército Brasileiro. Tamo junto. Eu tenho uma história mesmo. Mas é um excelente lavador de carro também, o Marcinho, tá? Foi nessa... Tô brincando. Conta a história aí, Marcinho, que eu já ouvi, ela é muito boa. Eu, na época do quartel militar, não pode se envolver em manifestação, né? Tá, é uma regra militar mesmo, é punido como se fosse um crime militar mesmo. Militar tá envolvido em qualquer manifestação. Militar só pode oprimir a manifestação, tá no estatuto dele. Isso, exatamente. É basicamente isso. Você em âmbito da força militar, você não tem as mesmas atribuições cívicas que um cidadão comum. Você não pode fazer manifestação, você não pode ir contra o governo, alguma coisa, porque você está servindo ao governo, né? E teve uma manifestação aqui em Barbacena da reforma da Previdência. Democracia. Eu na época, estava entrando na TV Objetiva, foi a primeira TV que eu trabalhei em Barbacena, fazendo estágio, e eu estava lá cobrindo, estava de colete da TV, fazendo uma reportagem que ficou... te falo que essa reportagem foi uma das piores da minha vida. Era uma manifestação... Você tá me contando, né, Marcinho? Eu era militar, eu não sabia o que era manifestação, não estava entendendo nada, e política nunca foi minha praia. Eu sempre fui mais do lado cômico, do entretenimento. Então, assim, eu estava num lugar que não era meu, fazendo uma coisa que eu não sabia fazer, mas que serviria de trampolim para eu poder realmente me encontrar no meio da comunicação, no meio de onde eu fosse trabalhar. E aí eu estava lá fazendo manifestação, cobrindo lá, de colete, certinho, com o microfone na mão. E aí, nesse tipo de manifestação, é comum que tenha militares de civil, que são do setor de investigação do quartel, para poder ver se tem outros militares envolvidos na manifestação. Então, vocês já estão indo em missão. Tá? Tipo espião, tá ligado? É tipo espião, legal. Cara. Sempre tem alguém. Eles ficam... eu não sei nem se pode falar, tem nada a ver, não. Eles, caras, às vezes ficam armados, chama-se de velada, esse tipo de serviço. E os caras ficam lá. Os caras fardados. Os caras fardados no meio da investigação tá assim, a gente tá escondido, hein? Com a arma na cintura aqui, só. A gente tá espionando, hein? Não, vou te contar, olha só, cara, sabe o jeito que a gente escondia a arma na velada? Quando ele dentro do pacote de... Hã? No toba? É um bom lugar também. Dentro do pacote de croqueros, cara, a arma ele fica segurando com uma mão assim pra pegar com a outra. Olha que doideira. Que viagem, velho. O treinamento. Como manusear uma arma tá direitinho do exército. Dentro do pacote. Olha o dinheiro público bem gasto, bem investido. Não, mas a ideia ali era o quê? Isso era um desfile militar, então tinha muita gente ali, tinha muita pessoa importante. Aí você ficava com fone aqui. Era engraçado que nesse tipo de coisa, você ficava de colete todo guardadinho, de colete não, de... geralmente é assim, tá um calorzão. Roupa normal. Uma roupa comum. Mas tá um calorzão, mas você tem que esconder a arma. Pra você esconder a arma, você não pode ficar com uma camiseta, uma camisa comum. Você tem que ficar com uma roupa maior, né? Aí era muito comum. Tá um calorzaço. O cara de jaqueta de couro. Mesmo, o cara de jaqueta de couro. E a arma lá, assim. Tipo assim... mó natural, né? E aí, nessa manifestação que eu tava de repórter, passou um sargento que tava de civil, né? Tava de velada lá passando, e foi e me cutucou. Meu nome era Ribeiro. Ribeiro, você não podia estar aqui não, né? Depois sargento. Nossa. Aí me chamou pra conversar no quartel aí que ruim. Na hora que você sentiu Ribeiro, você já olhou assim, puta, fudeu. Fudeu pra caralho. Ele chegou pra você e falou assim, Marcinho, você tá de velar hoje?
Você não, ele já meteu a mão no seu pacote e esse pistolão aqui, hein? Pois não, pega nele e atira. Peraí que eu entendi. Agora. Calma lá. Depois, 2000 anos depois... Esse pistolão aqui. Mas qual manifestação que foi essa que você tava cobrindo? Cara, esse foi em 2000, acho que foi 2017, é da reforma da Previdência. Contra a reforma da Previdência? Da reforma da Previdência, foi. Foi 2017, então. Foi. Eu lembro que... 2017 foi quando 2017, o Temer tentou passar o primeiro de 2017. Quando o Temer tentou passar o primeiro termo foi isso mesmo. Da reforma. Não passou. Tá. Foi em março de 2017. Eu lembro que eu entrevistei um senhor velhinho, coitado. Não devia nem estar lá, o cara já estava aposentado, andando de moleta, tranquilão. Hoje em dia a gente nem sabe se você tá vivo, tadinho. Você tá vivo mais, né? Aí eu cheguei e perguntei para ele, mas o senhor já aposentado na manifestação, qual que é a importância? Aí eu perguntei uma pergunta bem clichê, né? Qual que é a expectativa de estar lá? Aí ele foi e falou, eu falei assim, e pro senhor, né, que já é aposentado, andando de muleta, assim, dando exemplo pro pessoal, ele, pois é, o que você falou mesmo? Não entendeu nada que eu falei, porque eu tava uma barulhada, cara. Ô, tristeza. Marcinho sendo Marcinho, né? Eu, com manifestação, eu tenho um passado bem... Posso te contar mais um negócio disso aí, ô, Didi? Não, o Didi participou de tudo. Eu vou contar uma sua antes de você contar aqui a minha. Conta, pode contar. Vou contar uma sua mesmo. Mas antes eu vou terminar aqui. Nesse dia da manifestação, eu lembro que foi a primeira matéria que eu fiz pra TV na minha vida. Eu passei a noite toda virado, estudando a reforma da Previdência. Eu estudei a reforma da Previdência inteira. Caralho. Só para chegar lá e perguntar qual a sua expectativa. Aí eu chegar a perguntar pro deputado Patrúcio Ananias. Você já ouviu falar desse deputado? Já. Conheço. Cheguei, tô aqui com o deputado Patrúcio Ananias. Aí ele, Ananias. Patrúcio Ananias, ele, Ananias. Patrúcio Mamamias. Patrúcio Mamamias. Patrúcio Mamamias. Mamamias. Ele foi só corrigindo, né? Por fim, eu tô aqui com o deputado. E teve também a outra, que é a Margarida, como que chama? Salomão. Na época ela era candidata também. A prefeita de Juiz de Fora? Senadora? Prefeita de Juiz de Fora, ela mesmo. Ela tava aqui em Barbacena? Tava aqui em Barbacena. Não, eles ficavam tudo na manifestação. Se você vê que a manifestação não era política, a manifestação era totalmente do povo mesmo. O povo tirou dinheiro pra comprar um trio elétrico pra andar lá. Ô, mano, mas esses bagulho de trio elétrico, depois eu vou falar um pouco sobre isso. E vocês repararam que a Margarida Salomão é a verdadeira brasileira mesmo? Porque não desiste nunca, né? Mas ganhou. Ela ganhou então. Não desistiu e ganhou. Ganhou. Eu acho que em 2017 ela era senadora, não era? Ela era senadora. Em 2017 ela era senadora. Eu lembro que eu entrevistei ela. Eu não sabia quem que ela era. Eu tava muito inteirado, não sabia nada. Aí eu fui entrevistar. E conversando, ela muito educada, isso vale a pena destacar. Ela perguntou, qual é o seu nome? É o Márcio. Qual é a sua pergunta? E qual é a sua expectativa? Para você que vai iniciar fazendo programa hoje em dia de entrevistas, nunca pergunte qual é a sua expectativa. Essa é a pior pergunta que você faz na sua vida. E nessa tem uma pior, Marcinho. Me fala sobre você aí. Fala sobre vocês. Essa aí o Didi um beijo pro pessoal que entrevistou o Estevan Gaipo aí, ó. Me fala sobre você, ele é foda pra caralho, mano. Quem é você? O que você faz? Mas pode piorar também. Esse menino aí, qual que é seu nome mesmo? É foda. Fala seu nome aí, Ô, Marcinho, mas o que você vai falar de qual que é a sua expectativa? Ah, tá, continua. Não, vou falar, cara, mas aí eu perguntei pra ela qual que é a sua expectativa e eu deixei o campo aberto pra falar o que quisesse na manifestação. Ela foi falando. Aí entrou com causa feminista, entrou com causa da reforma da Previdência. E do nada virou pra mim, você concorda comigo, Márcio? Eu não tava nem prestando atenção no que ela tava falando. Eu tava desligou o disjuntor. Porque nessa hora o sargento já tinha batido nas minhas costas, sabe? Então eu não devia estar ali. E aí ela falou, você concorda comigo, Márcio? Será que eu respondo? Será que eu tenho que ser imparcial? Eu concordo. Ô, Marcinho, eu aprendi com esse patrão meu, lá de São João del Rei, a sair de toda situação meio embaraçosa.
qualquer coisa que a pessoa falar com você, igual a Margarida Salomão virou e falou assim, você concorda, Marcinho? Era só você ter virado e falar assim, é complicado. Acabou. Ali é uma resposta genérica. Eu tenho a resposta perfeita para quando alguém pergunta as coisas assim. Eu vou falar com vocês a resposta perfeita. Por exemplo, você perguntou pra Margarida Salomão e tal, e aí ela virou pra você e falou de causa feminista, de um monte de coisa, de pipipopopó, e aí a pessoa pergunta, você concorda? E a resposta perfeita é... Eu quando eu tô numa saia justa dessa, eu sempre respondo, a vida é assim mesmo, né? E deixa. Sou mais o meu, você consegue... Não, agora eu sempre zoo, mas obrigado pela dica aí, ó. Não, nesse dia da manifestação, pra você ver como que eu era tão novo no negócio, é que eu queria aproveitar pra tirar a onda com as pessoas que eu conhecia em Barbacena, sabe? Eu tava lá de colete, tava lá de social, microfone na mão, todo mundo passava e cumprimentava. Aí na matéria específica, se você ver a gravação hoje, vai na TV Objetiva, no canal lá, você vê que tem essa gravação até hoje? Tem, é horrível. Nossa, você não vê não. Mas se quiser ver, pode ver. Tá lá no canal da TV Objetiva, vai lá, você vê que tá a matéria rolando e eu tô dando tchau pro pessoal na rua, sabe? Se cumprimentando o pessoal que eu conheço. Mas nada a ver. Que postura de repórter. Ele é experiente nessa questão de manifestação aí, porque o Didico ele pensou que tava pegando uma pessoa sem maçaneta e teve a manifestação de uma terceira maçaneta aí, né, Didico? Nossa, pois é. O Joel, ele tira do fundo do baú. Tira do fundo do baú. O Joel vai todo o programa e vai ter uma piada com o Polo. Todo programa vai ter uma piada. O Didico, eu tenho uma lembrança dele. Inclusive, eu conheci o Didico, foi num cenário de manifestação política. Foi por causa de manifestação, é verdade. É mesmo? Eu tava na Rádio Globo Barbacena na época. Aí virou um grande conhecido nosso, que é amigo do Didico. É amigo seu até hoje, Didico? Eu nem lembro quem que é a pessoa. Então Márcio. Grande Márcio, um beijo pra você, Márcio, grande Márcio. Eu não sabe quem é até hoje. Não, eu tenho uma vaga lembrança, tá ligado? Da pessoa e tal, ele foi muito gente fina comigo, ele viu que eu tava empenhado na causa, mas depois eu conto. O Márcio é uma grande pessoa que eu tenho uma consideração grande aí. Não sei, não vou falar de onde que ele é, nem o que ele trabalha não, porque senão pode ter... Né? Mas é o Márcio, BO, já falei o nome dele, tá bom. É BO. Aí ele mandou mensagem pra gente falando que queria falar sobre manifestação, falar que tinha jovens empenhados em fazer lá entrevista, em fazer manifestação, em lutar pela causa, e tinha 2 jovens que queriam ir lá para poder conversar na rádio e fazer a entrevista, falar por que eles estão manifestando e como que era, chamar o povo e tal. Aí a gente levou eles lá para serem entrevistados. Aí foi você e uma outra menina, não foi? A Lara, ela é da UENG. Eu tava representando o IF e ela tava representando a UENG. Isso aí a gente conversando. Nossa, o pessoal tava bom de representação mesmo, hein? Meu Deus do céu. Tá maravilhoso. Não, o Joel ofendeu uma menina que nem conhece, tá ligado? Lara, se você estiver escutando esse programa... Tá andando com o Didico, você já vê qual que é a... O Joel odeia todos os estudantes. Não, sabe o que foi legal nesse dia aí? Eu lembro, Didico, que você e ela, a gente conversando sobre abrir um podcast de Marvel depois, de heróis, você lembra? Ideia de louco. Ideia de doido, do nada. Mas eu lembro que nesse dia eu fiquei encantado, velho. Eu nunca tinha ido numa rádio. Eu sou louco com comunicação, com rádio, tudo. Aí eu entrei naquilo ali e eu falei... Caralho! Foi. Bagulho maneiro, velho! Foi a mesma reação que eu tive quando eu fui lá conversar com o Marcinho na rádio. Nossa! Mano, eu fiquei encantado, eu queria tirar foto de tudo, tá ligado? É. Eu queria tirar foto de tudo. Você gostou de conversar comigo aquele dia lá, Diego? Foi bom? Foi legal, foi bom. Eu tava nervoso, você me acalmou, você falou assim, não, pode falar devagar, qualquer coisa a gente edita depois. Eu falei, não, então beleza. Pode falar devagar que depois a gente chuta. Aí eu editei todas as partes. A parte que ele falava assim, sou contra isso, sou contra aquilo, eu editei tudo e falei que ele era a favor. Ele era a favor. Aí eu disse que assim, eu sou contra a discriminação da maconha. Eu por favor. Aí, tipo, por favor. O Didico virou um conservador na rádio, tá ligado? Eu sou contra a legalização da maconha. Aí o Marcinho cortou contra. Eu sou legalização da maconha. Mas foi legal nesse dia. Você foi lá pra quê, Matheus? Eu fui lá só pra te conversar contigo mesmo, lembra?
Quando o Matheus abriu um ressalvo aqui, ó. O Matheus, nesse dia, ele foi lá pra falar que ele fazia stand-up e quem falou foi o Bruno Berg pra me procurar, não foi? Foi. Aí, ele muito legal, até hoje eu nunca vi esse vídeo seu, cara. Eu vou pedir pra ele, bem lembrado. Ele falou que tem um vídeo aí da primeira apresentação dele de stand-up e nunca mandou pra gente ver. Eu queria ver. Sabia que existia. A minha primeira foi com vocês na garagem, né? Foi horrível, né? Ainda bem que a gente... Não sei porque a gente gravou. Mas, agora falando sério mesmo, pra quem não... Vamos baixar aquele vídeo do YouTube. Pra quem não sabe, eu vou até fazer um agradecimento aqui. Pra quem não sabe, a minha primeira apresentação, o primeiro sonho realizado em cima dos palcos, os meninos estavam juntos, Pedro, Didico, Marcinho e Matheus. Queria agradecer eles aqui. Tá, vocês aí que estão na rádio escutando, na rádio BCN, são pessoas que fazem parte da minha vida e me ajudaram a dar o pontapé inicial no stand-up. Então a gente tem que ser muito grato a essas pessoas. Mas são pessoas assim, meio Zé Ruela, mas enfim, ninguém é perfeito. Velho, agora fica quieto. Galera, agora, usando da frase do Joel rapidinho, eu quero pedir desculpa a todo mundo por a gente ter colocado o Joel no cenário. Não foi nossa intenção em nenhum momento. Foi um erro. Foi um erro. Desculpa a audiência, desculpa quem acompanha a gente. Ele se elogiou no grupo, em nenhum momento ele comentaram que ele ia ficar. Ele é o parasita, tá ligado? Ele só chegou aqui, foi crescendo no grupo e agora ele faz parte, né? Fazer o quê? Mas assim, bom que a gente trouxe a galera de Belo Horizonte pra completar a cena e fazer a gente crescer aqui, Exatamente. Né? Pau no cu da galera de Belo Horizonte. Não, é outra coisa, né? Mas falando de manifestação, velho, a organização de uma manifestação é um bagulho bizarro, mano. Bizarro. Na época que eu fui presidente do Grêmio por 2 anos. Eu organizava uma manifestação, Diego? Eu também fui. Eu organizei aquela manifestação de 2019, gigante, sobre os cortes na educação. Eu tava junto, organizando com a galera, tá ligado? E foi punk, tá ligado? Porque eu tinha que conversar com a direção do IF, porque ia começar lá a manifestação, e a direção do IF não era muito flexível, inclusive o diretor era meu tio, e ele não era muito flexível. Qual era o seu tio? Pode falar. Marcelo Milagres. Você não vai lembrar, não, você não teve aula com ele. Não é da minha época, não, que na minha época era o Alexandrino ainda. Vamos continuar, né? Eu não quero falar de Alexandrino, não vai que escuta, não é? Mas aí, cara, a manifestação... Aí, tipo Teu passado te condena, hein? Meu passado me condena, nossa senhora. Aí eu comecei a organizar e tudo mais, e lá no IF eu tava movimentando a galera, fazendo assembleia, chamando os estudantes a participar, tudo mais, conversando e tal. E aí o pessoal de vários sindicatos, inclusive o pessoal também da UENG, eles queriam fazer essa frente unida, né? Porque, pensa, eu ia organizar uma manifestação, o pessoal da UENG ia organizar outra, aí os sindicatos que também estavam contra esse corte nos gastos, sindicato dos professores, sindicato dos trabalhadores, tudo mais. Sindicato rural. O rural eu acho que tava também, eu sei que tava. Sem doer, eu sei que tava. E aí eles me chamaram para reuniões, chamou o pessoal da UENG para fazer esse movimento unido. E, cara, eu fui durante, sei lá, um mês de organização, eu tava indo 2, 3 vezes por semana nas reuniões e ficava lá um tempasso pensando em tudo. Eu lembro que teve BO nisso aí, Didico, porque a galera não, isso foi depois. A escola tava incentivando vocês. Mas teve, não teve? Isso foi depois, cara. Tem processo que o IF tomou falando que os sindicatos estavam aliciando menores, entendeu? Com essas manifestações. E é processo anônimo, mas é picuinha de dentro do IF, entendeu? Lá no IF acaba que os alunos, a maior parte dos alunos não sabe muito bem, mas tem uma oposição e os diretores. Hoje em dia não tem tanto mais. Isso é uma coisa mais antiga. Mas é o que acontece no Brasil. É uma coisa mais da nossa época. E aí a primeira oportunidade eles mandam essas denúncias anônimas no Ministério Público, às vezes nem é nada, cara. E eles mandam essas denúncias, então eu tive muita dor de cabeça por causa disso. Ô Pedro, você falou que você foi... Ô Didico,
Na minha época de IFET, mano, a picuinha que mandava pro Ministério Público era que o IFET liberava bebida alcoólica lá dentro da menor de idade. Nossa senhora. Teve essa picuinha. E era uns negócios absurdos, pesado, sabe? Tá é coisa de, por exemplo, a FECIB já quase não aconteceu, a FECIB, a Feira de Ciências do IF, já quase não aconteceu por causa de documento. Eu não sei falar o certo, sabe? Eu vou, pra não me comprometer judicialmente... Eu só vou falar que é picuinha, porque eu quero ver o cara me obrigar a falar no tribunal com o juiz picuinha. Que eu chamei de picuinha. Eu quero ver. Então, mas eu tenho certeza. Na época do Joel no IFET, o IFET ainda era plantação de cana-de-açúcar, né? Tão velho que ele é. O Joel não pode falar que na minha época era tudo mato, né? O Joel fundou o IFET junto com o Diaulas, né? Fundei com a mãe de todo mundo. O Joel fundou e o Didico afundou. Ô, Didico. O Didico falou, você era o quê, Didico? Você era... Eu fui presidente do Grêmio por 2 anos. Eu também fui. Eu fui do Grêmio por Didico, poderia também. O Didico, ele deveria ser presidente do sindicato rural, porque ele adora um verde aí. Essa foi boa, de verdade. Mas, olha que povo louco pra me eleger 2 vezes seguida. Que povo doente. Eu só ganhei uma porque quando eu ganhei, eu já tava no último ano, que a gente decidiu montar uma chapa só pra bater de frente com o pessoalzinho. Eu montava porque eu era todo animado, mas eu fui um bom presidente. Eu colocava música no intervalo, todo intervalo, e eu dava as notícias do IF em todo intervalo. Eu falava, bom dia, boa tarde. Organizava manifestação, fazia o caralho 4. Didico, tinha umas meninas meio chatas de hospedagem, que elas contavam a vitória já dela, saca? Uhum. Aí um amigo meu, grande abraço pro Jefferson Dias, que ficou 6 anos no IFET tomando bomba, ele criou a chapa dele, aí ia ter o debate. Aí a gente falou assim, ô Jefferson, eu vou fazer umas perguntas combinadas aqui pra você responder. Aí ele falou assim, não, Matheus, você não pode me fazer pergunta não. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você tá na minha chapa, você tem que subir no palco comigo. Eu, o quê? Eu falei, ué, que é isso? Você é meu vice-presidente. Eu falei, que é isso? Aí todo mundo subiu pro palco, quando de repente falou, a gente não vai ganhar essa merda não. Quando de repente a gente ganhou com, 121 votos de vantagem, tá ligado? Nossa, não, e a primeira eleição foi tão boa que eu disputei comigo mesmo, porque eu não tinha outra chapa. A segunda eleição... Na nossa teve 4 chapas, velho. Na nossa teve não 4 tinha, chapas. o pessoal não é interessado. É igual a Coreia. Não é de ninguém interessado. É na Coreia do Norte. Tinha gente, tinha hospedagem. A Coreia do Norte só tem um candidato a presidente? Tipo isso. Foi a minha ditadura particular, né? Mentira, teve 2 eleições e nas 2 eu competi sozinho, comigo mesmo. O outro voto era pra... Você parou pra pensar, Didico, que era uma coisa que ninguém queria pegar? Por isso só tinha, sei lá? Porque é só dor de cabeça, velho. Realmente é só dor de cabeça. Você vê que... Eu gostei bastante de ficar no Na sua época, vocês ganhavam almoço de graça ainda. Eu não peguei isso, não. Mas eu já almoçava de graça porque eu tinha bolsa do IFET, tá ligado? Ah, tá. Mas o Grêmio, assim, o espaço físico estruturado, quem montou foi minha chapa. A gente arrumou sinucas, os ping-pongs. E aí depois tava tudo rebentado e eu tive que arrumar tudo de novo. A geladeira que tinha no Grêmio, a gente comprou, tá ligado? Pra colocar cerveja. Não, tô brincando, não tinha bebida alcoólica dentro da escola, tô brincando. Aqui, mas na manifestação ô Joel, de 2019... Mas aí, como que tá em São... Não é porque eu converso com só dos dois ali, eu queria puxar papo com o Joel. Você vê que interessante, Marcinho, que até o Pedro Didico, no passado dele, ele já teve uma ditadura, e agora no presente teve também. Tá, gente, só pra trazer o Joel um pouco pra conversa, ô Joel, conta pra gente como é que foi a tentativa não de só censura eu não, é o Marcinho, velho. Não, o Marcinho também, mas o Marcinho vai saber do assunto. Como você que tava perto do local, a tentativa de censura do Léo Lins lá em São João, conta pra gente. Que o Nivaldo tentou fechar ele. Foi o Nivaldo que acontece, galera? Não, tá falando certo. O que aconteceu? O Léo Lins, um tempo atrás, que o burro aqui não foi, ele fez ia fazer um show em São João del Rei. Porém, o que acontece? Joel chama Léo Lins de burro, vai. Não, é eu que fui burro, mano, de não ter ido no show. Mas enfim, ele foi fazer o show lá, pediu para as pessoas falarem sobre a cidade. Aí falaram sobre os bares, inclusive falaram sobre o Tijuco, falaram sobre a Rubi Rivera, que é uma trans que tem lá, e ele começou a zoar com esses temas que mandaram para ele. E o que acontece? Muitas pessoas não gostaram, começaram a disseminar que ele estava falando mal dos lugares. Ele falou assim, mas como que eu estou falando mal dos lugares? Foram as próprias pessoas que me falaram.
Aí o prefeito Nivaldo Andrade parece que não gostou muito do que ele falou e não deixou ele fazer lá no teatro municipal. Fechou o teatro, não deixou ele fazer. Ele teve que correr atrás de um outro lugar, foi lá para minha cidade, Santa Cruz de Minas, se apresentou na Lago Douro, Lago de Minas, não sei como que se chama, e ele quase dobrou o público. Então, para você ter noção. Rolou muito parecido também. Pô, rolou parecido também. Ele custou arrumar um local, ele teve fazendo drive de última hora. Mas, e pessoal, pra você ver, cara, que quando... Pode Sim. falar, João. O que acontece? Para vocês terem noção que quando as pessoas são censuradas e o pessoal não deixa ver, aí que elas querem ver mesmo. Com certeza, com certeza. Uhum. Oh, mas antes de você finalizar aí, cara, eu tenho só uma última memória aqui de manifestação. Ainda em 2013, do aumento da passagem, tinha um grupo no Facebook que eles punham lá, organização de manifestação, todo mundo presente. Aí eu fui lá, vou botar presente, vou estar junto. Aí chegou lá, só foi eu e mais um amigo meu, cara. Eu e o Maurício, velho. A gente ficou do lado de fora ali da Câmara Municipal da Prefeitura. Será que isso é verdade? Vamos ligar pro Maurício aqui. Liga pro Maurício aí. Liga aí. Aqui, pessoal, mas deu o nosso tempo. Foi ótimo o programa de hoje. Meus pêsames, Matheus, mais uma vez. Muito obrigado a todos que nos escutaram nesta tarde maravilhosa. Fiquem bem, manifestem seus direitos e tamo junto!